Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Que bom que você veio. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Eu tenho certeza absoluta que Deus marcou um encontro com você aqui nesse lugar. Para você que nos assiste pela internet, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que você também possa se sentir alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Há um tempo atrás eu fui à Casa do Oleiro Masculino, no primeiro semestre, e fui convidado a falar sobre cura. E eu fiquei bastante assustado. E Deus já tinha me dado um texto, e Deus falou assim, olha o que eu já fiz na sua vida. E o pastor Marco pediu para que eu estivesse compartilhando um pouco da minha história aqui no culto de libertação. Então, se você veio aqui atrás de instruções, dicas, se você veio aqui ansioso para receber uma palavra gostosa, como a do pastor Marco e outros pastores, eu não quero te decepcionar, mas eu vim dar meu testemunho. E não é fácil. O que eu vou testemunhar já está curado no meu coração, graças a Deus. Se eu não estivesse curado, não teria autoridade para testemunhar aos meus queridos irmãos aqui nessa noite. Quem foi à Casa do Oleiro e me viu testemunhando, e alguns eu já reconheci, né? Marcelo esteve lá, você vai ver que eu não vou repetir o mesmo testemunho, porque seria para mim mesmo e para algumas pessoas que fizeram parte da minha história constrangedor. E eu tenho que ter muito cuidado, já que está sendo gravado, com aquilo que eu vou falar. O Espírito Santo veio dizendo, olha, não vai ser tudo, vai ser uma parte. Porque eu acho que essa parte que o Espírito Santo vai usar essa noite para falar ao seu coração. Então eu gostaria nesse instante de pedir que você fechasse os seus olhos. E que você decida aí no seu lugar, aí em casa, decida pedir agora que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Desarme-se, deixe as suas armas de fora. Deixe as suas razões de fora. Deixe os seus medos e temores de fora. Deixe o Espírito Santo dentro de você, falando com você esta noite. Pai querido, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa fazer diferença. Senhor, quem sou eu para trazer uma palavra de libertação para os Teus filhos que aqui estão? Mas eu sou servo de um Deus que é poderoso. Eu tenho como meu Salvador Jesus Cristo, que é o nome sobre todo nome. E é o nome dele, poderoso, que liberta. Foi Jesus Cristo que nos remiu. E nós pedimos agora que toda a mente, todas as emoções, todas as lembranças do passado sejam levadas cativas ao Senhor Jesus e à atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. E que não haja nenhum atrapalho por parte das trevas. E que todos estejam abertos ao que o Senhor vai falar. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Olha o título que eu escolhi, me deixaram livre para isso, né? Olha lá, familiares destroem famílias. Familiares destroem famílias? Talvez você esteja chocado, você veio aqui, puxa, esperando uma palavra positiva. Não fique chocado com o título, fique chocado com a realidade. Porque isso tem ocorrido em muitas famílias. Os próprios familiares são usados para destruir
suas famílias, ou a família de outro. Por que eu escolhi esse título? Porque isso quase aconteceu comigo no passado. Garçom, tem um genro na minha sopa. Então você, logicamente, já deve estar antecipando sobre o que eu vou falar. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida e o que é concernente à família da minha esposa e especificamente com o meu sogro. Para quem não me conhece, então, eu sou o pastor Cleiton, eu sou membro dessa igreja e me chamam de Cleitão, Cleitinho, Kleitovski. Está tranquilo, tá bom? Quando você for orar, Deus abençoe o pastor Kleitovski, Amenzovski, tá bom? Dá para olhar lá na TV, lá, que chique. Fechei tudo aí. Olha, eu fui procurar na palavra de Deus algo que tivesse semelhança com o que eu vivi. Eu fiquei muito surpreso, mas muito surpreso com o que eu encontrei. Hoje é sexta. Ontem eu estava fazendo discipulado com uma pessoa aqui da igreja, um homem, que é da minha célula, e nós estávamos ali aprendendo como a palavra de Deus é viva e eficaz, como ela é pessoal, como que cada vez que nós olhamos para a palavra, algo novo brota aos nossos olhos. E o Espírito Santo me lembrou desse texto, um texto que fala da história de um rei, o rei Saul, primeiro rei, e de Davi. Um rei que é lembrado até hoje. E eu vou pedir perdão a vocês, eu vou ficar um pouquinho de costas, porque eu não consigo enxergar a letrinha da televisão ali, tá? Então eu vou preferir usar aqui, ó. E ali em 1 Samuel 18,5 diz assim: onde quer que Saul enviava, Davi saía e se conduzia com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra. Ele era bem quisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e a atirou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. 1 Samuel 18, versos 10 a 12. E quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi, e que Mical, filha de Saul, amava, temeu Saul muito mais a Davi, e se tornava cada vez mais seu inimigo. 1 Samuel 18, versos 28 e 29. Olha só, você já viu coisa semelhante em casa? Família de italiano, então, russo, ucraniano, é mais ou menos desse jeito. E eu pergunto a você, quantas histórias de famílias que foram destruídas pelos próprios familiares você conhece? Quantas? Não precisa responder, é uma pergunta retórica. O que está por detrás e quem fomenta este tipo de conflito? O que está por detrás? Eu lembro que quando estava na faculdade teológica, eu recebi um texto que dizia mais ou menos assim: antes de amarrar a Satanás, amarre o seu orgulho, amarre a sua vaidade, amarre a sua carne, amarre as suas razões. Era um texto que dizia: olha, primeiro para você, porque nós sempre culpamos muito a Satanás pelos nossos erros, mas fomos nós que cometemos, não é verdade? Que ele sugestiona, com certeza. Se ele der legalidade, se você der legalidade a ele, ele vai usar essa legalidade, e se você não der, ele vai querer usar do mesmo jeito. Quantas histórias de famílias que poderiam ter sido destruídas, mas foram restauradas, você conhece. Uma coisa é a gente saber de histórias que foram ruins, mas é muito bom ver histórias que deram certo, que houve êxito, que houve restauração, que houve vitória.
Qual foi a solução? É o que todo mundo quer saber, porque quando nós estamos em conflito, se nós ficarmos olhando só para o conflito, só para os problemas, nós não conseguiremos olhar para as soluções. E se você veio até aqui a este templo, se você veio aqui até a esta igreja, para um culto que é chamado de libertação, obviamente que você sabe por onde vai passar a solução. A solução vem da nossa espiritualidade, do nosso agir, do nosso ouvir, do nosso sentir a presença de Deus e obedecer ao Senhor. Nosso maior problema não é saber que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele liberta. O nosso problema é obedecer. Desde o princípio, desde o Gênesis, desde a história de Adão e Eva. Qual é o problema? A obediência. E você vai ver como é que é a solução para quem já entrou em crise. Então, como eu falei, a palavra de Deus é rica em exemplos, e eu me identifiquei muito com essa história de Saul, o rei, e Davi, seu genro. Meu sogro Sinésio não era rei, era empresário, mas achava que tinha o rei na barriga. Pense. Saul era alto e forte, o meu sogro baixinho e metido a valente. E como Saul, o meu sogro teve 2 filhas. Eu achei bem interessante. O meu sogro tinha muitas posses, tinha dinheiro, uma ótima esposa, que era uma crente fiel, uma serva do Senhor. É alguém que eu tenho muita saudade. Era uma mulher, quando tudo estava pegando fogo, tudo estava no mar bravio, ela estava assobiando e cantando louvores a Deus, sempre animada, sempre feliz. Pense numa mulherzinha baixinha, que era um dínamo de alegria, que era uma excelente cozinheira e era uma excelente esposa. Meu sogro vinha da fazenda, com bicho de pé, bota suja, chulé, mau humor. 10 horas da noite, 11, ela levantava, fazia o jantar, tirava o calçado, lavava o pé, cuidava dele como se fosse uma criança. E ai dela se não fizesse. Mas ela não fazia por ameaça, ela fazia por amor. Ela foi uma pessoa maravilhosa. Meu sogro teve uma esposa que ele não merecia, mas ele teve. E ele era abençoado porque ela orava e ela era abençoada. O meu sogro tinha belos filhos. Eu vou confessar para vocês que o único filho belo que meu sogro tinha é a minha esposa, a caçula. Gente, que mulher linda. O resto é esforçado, assim, né? Eu vou confessar para os irmãos isso. O meu sogro era um homem bem generoso. Se alguém precisasse de ajuda, ele sempre estava disposto a servir. Ele gostava de festas, de receber as pessoas, mas ele era fruto de rejeição paterna. Ele era resultado de muitas maldições proferidas pela própria mãe. E ele vivia sempre cheio de ira, orgulho, soberba e arrogância. A sua vida espiritual era acorrentada por uma religiosidade idólatra, por espíritos malignos. Muitos negócios que ele fez foram realizados debaixo de oferendas, com pai de santo, com coisas desse tipo, passes, rituais. Ele praticou muita violência e injustiças. Eu não sei se isso é verdade, mas eu ouvi de pessoas que dizem que até ele tirou a vida de algumas pessoas. Eu não sei se isso é verdade. Nós nunca fomos informados seriamente por uma fonte segura, mas nós tomamos as devidas providências espirituais sobre isso. Eu vim de uma família modesta, trabalhadora, poucas posses. Davi tocava harpa, eu violão e outros instrumentos. Davi era valente, guerreiro, eu fazia tipo. Davi enfrentou quando jovem um leão e um urso, eu também. Eu assistia o Leão da Montanha, quando era pequeno, pelas barbas do profeta. E também o urso Zé Colmeia.
E eu comecei a namorar a Simone muito cedo. Foram 8 anos de namoro, que a princípio foi proibido pelo sogrão, né? Lógico. Por quê? Porque eu era da PIB. Meu sogro odiava a PIB até hoje, não sei por quê. Minha sogra era membro lá, nós éramos membros lá, mas ele, cara, falasse ir para a igreja, podia ser em outra. Falou que era na PIB, ele não gostava. Então, ele invocou com o polaco aqui, já de cara, porque eu era da igreja e estava namorando a caçula dele. Imagine, que audácia. Né? E o peitudo aqui foi lá. Né? E ele era católico mais ou menos praticante. Né? E nós noivamos com a bênção de nossos pais no dia 19 de setembro de 88, que era dia do aniversário do meu sogro. Nós casamos no civil no dia 29 de agosto de 1989 e na igreja no dia 2 de setembro de 1989. Foi um casamento dos sonhos. Igreja, convidados, uma orquestra ao vivo. Gente, meu sogro gastou uma fortuna com aquilo lá. Eu acho que ele ficou mais realizado que a noiva, porque para ele isso era muito importante. Está aqui, ó. Olha, vocês podem ver que eu não mudei quase nada. A Simone mudou bastante, ela ficou mais bonita. Com certeza ficou muito mais bonita. E quando eu a vi, entrando de noiva, meu coração quase pulou fora, e foi difícil conter a emoção daquele dia. Olha que casal bonito, eu tomo formal, sim, depois eu dou a dica aí para quem quiser. Então, aqui está a família, ali à esquerda, meu sogro e minha sogra, Simone, eu, minha mãe e meu pai. Né? Infelizmente, todos já faleceram, todos. Eu perdi minha mãe em 99, perdi meu pai em 2005, perdi a sogra em 2006 e perdi meu sogro há 2 anos. Né? Todos já se foram. Eu vou deixar eu fui ali conhecer o sogro, penso num cara tranquilo. Eu vou deixar aí. Eu não vou falar especificamente o que você tem que fazer em crise, não vou falar nada disso, eu só vou agora dar meu testemunho. Quando eu casei com a Simone, eu trabalhava na área financeira de uma fundação previdenciária, Fundação Itaipu, ligada a Itaipu Binacional. E tinha um salário bom, tinha benefícios, eu tinha um ótimo plano de aposentadoria, um plano de carreira. O meu sogro, como eu falei, ele tinha muitas posses, ele tinha muitas fazendas, ele tinha gado, ele tinha agricultura, tinha muito reflorestamento. E ele pretendia montar, na época, uma indústria de beneficiamento de madeiras, para aproveitar tudo o que ele tinha, ali no norte do estado. Eu e a Simone, nós estávamos com 2 anos de casado, aquela lua de mel maravilhosa, fase de conhecimentos, de descobertas, de ajustes, e a vida seguia feliz e tranquila. Mas nós não sabíamos que o nosso casamento estava prestes a atravessar uma crise muito ameaçadora e muito contundente. O meu sogro queria montar a indústria, ele precisava especificamente de pessoas que pudessem trabalhar lá, era uma cidade do norte do Paraná, norte, acho que não sei se é Norte Velho ali, né? São Jerônimo da Serra, uma cidade primeira, porque quando você engata a segunda, você já passou, tem uma placa bem-vindo atrás, diz volte sempre. Né? É numa encosta, numa pirambeira, assim, uma cidade que ficou famosa esses dias atrás, porque deu um terremoto ali. E eu comecei, como ele precisava de pessoas da área administrativa e financeira, eu trabalhava na área financeira da fundação, no núcleo de aplicações e investimentos da Fundação Itaipu, já havia trabalhado em banco, na área de crédito rural, sempre, o que eu estudei da parte administrativa, sempre tive esse tino para a administração, para montar as coisas, para fazer as coisas funcionarem, para observar o que acontece. E eu comecei a ser assediado pelo meu sogro, minha sogra e pela minha esposa. E a promessa era de que eu ia trabalhar muito, se eu fosse trabalhar com ele, que eu iria trabalhar muito, que eu ia ganhar bem, que eu poderia, no futuro, virar um sócio do negócio, que eu teria automóveis, infraestrutura à disposição.
única coisa é que eu teria que morar lá no interior, e a Simone era estudante de Direito aqui na Universidade Federal, e nós nos veríamos nos finais de semana, e nós começamos a conversar sobre isso, e o assédio foi tão grande que eu acabei aceitando tudo isso. E eu fiz um acordo para sair do meu trabalho, tudo parecia que ia ser difícil, mas, porém, promissor e gratificante. No dia que eu aceitei essa proposta, eu não sabia que ali eu comecei a perder o meu sacerdócio. Ali começou a minha derrocada como cabeça do casal, como líder da casa. E daqui a pouco você vai entender melhor. Eu fiz aliança com quem eu não deveria. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, nem a maturidade para perceber as situações espirituais que estavam nos envolvendo naquele momento. E eu comecei a trabalhar arduamente por 3 meses, fazendo até o que não era combinado. Lá, a distância da fazenda onde eu dormia era de 25 quilômetros até a cidade. Com tempo bom, você levava mais ou menos 40, 50 minutos, 1 hora, com tempo bom. Estou dizendo com sol. Então, você imagine a estrada. Com chuva, se você conseguisse chegar, já era uma grande coisa. Mas você ia levar assim 2, 3, 4 horas, porque era muito barro, era muito difícil. E lá eu comecei a trabalhar, eu levantava 4h30, 5 da manhã, e voltava, em média, 9, 10 horas da noite. Quando eu não conseguia sair da fazenda, eu tinha que ajudava na administração, e com coisas que eu nem sabia a respeito de fazenda, eu sempre morei na cidade. E o cargo que eu fui exercer, que era de gerência, ele era bem fictício, porque o meu sogro era muito desconfiado, ele era muito ciumento, controlador, possessivo, ele queria as coisas do jeito dele, por mais que fosse tudo errado, tinha que ser do jeito dele. E como Davi, eu conquistei o respeito dos funcionários da fazenda, da indústria, das pessoas da cidade, dos comerciantes e até dos inimigos políticos do meu sogro e do meu cunhado. Foi uma coisa muito interessante. Um dia eu liguei para o meu sogro e falei assim: o senhor conhece fulano de tal, doutor fulano de tal? Conheço, o que ele quer com você? Não, ele me ligou e me convidou para jantar na casa dele. O quê? Esse cara é meu inimigo. Eu falei: problema seu, eu não sou inimigo dele, não conheço ele, para mim não faz sentido nenhum. Outra vez eu fiquei em dificuldades com o carro parou no meio da estrada e uma pessoa, o apelido dele era Tanquinho, não me pergunte por quê, não sei, eu não sei o nome dele até hoje. Ele era inimigo do meu cunhado, brigaram, se desentenderam lá e não se suportavam. E esse cidadão parou para me ajudar e falou assim: você é cunhado do Zonário? Eu falei: sim. Eu falei: você é amigo dele? Puxa, muito prazer e tal, estou aqui com dificuldade. E o cara começou a conversar comigo, me ajudou, e quando o caminhão da fazenda estava passando com os funcionários, eles pararam e já queriam ir com espada, com arma, com tudo para cima do cidadão. Eu falei: espera aí, o cara é meu amigo, está me ajudando aqui, dá licença. E cumprimentei essa pessoa, ele foi embora, fiquei amigo. Aonde eu chegava, fazia amizade com as pessoas, elas queriam me conhecer, me chamavam de doutor, e eu fui crescendo ali. Eu sempre tratava todos com respeito, com educação, e eu fui descobrindo que havia um descontrole financeiro, tanto na parte da fazenda e da indústria que estava sendo construída e implementada. E eu comecei a contar para o meu sogro: olha, eu descobri tal situação, isso aqui não está legal, isso aqui também não está bom, precisa pagar isso, precisa fazer um levantamento disso, os fornecedores estão com contas em aberto e uma grande parte é fictício, estão querendo nos roubar. E eu fui começando, eu ingenuamente fui tomando a frente de uma coisa e tentando, na minha cabeça, que meu sogro queria as coisas bem corretas, mas não era bem assim. E isso foi gerando coisas que eu não imaginava. Isso acabou despertando ciúmes dentro desse negócio. Eu trabalhava na área financeira e administrativa, meu sogro era o dono de tudo, era o cacique de tudo,
Meu cunhado cuidava da fazenda e da parte de produção. E eu não sei o que houve, mas uma semana lá, meu sogro já chegou com a veneta virada, e mal conversou comigo. Eu, a semana inteira, falei, olha, nós temos folha de pagamento, eu preciso fazer a folha, rodar a folha, eu preciso dos recursos. Não, isso você não vai fazer, isso eu que resolvo. Eu falei, tá, mas não vai ter tempo para isso. Não, eu resolvo. Não se meta que nisso aqui mando eu. Eu falei, xiii, a coisa vai ficar preta. E ele chegou lá muito irado, muito esquisito, e eu tive que rodar toda a folha no improviso, não só da indústria, mas também da fazenda. Tive que fazer todos os pagamentos em espécie. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. A gente corre um risco. Não, ele foi irredutível. Eu trabalhei até 11h30 da noite, peguei o carro e vim para Curitiba para ver a minha esposa. E ele ficou lá. E eu vi que a coisa não ia ser boa. E ele me avisou que na segunda ou terça-feira a gente teria uma reunião. Eu vim embora, conversei com a Simone, pedi para os meus pais estarem em oração também. E quando esta reunião começou, ele não me deu oportunidade nem de falar. Ele começou a me xingar, começou a me humilhar, palavrões, xingamentos, maldições, muita ira, acusações nada objetivas, sem sentido, sem nexo, ele dizendo que eu queria roubá-lo, que eu queria fazer um monte de coisa, e aquilo não era verdade. Eu sabia que não era verdade. Todos sabiam que não era verdade. E ele foi ficando tão irado, e eu percebi que não era ele. Naquele momento, ele estava opresso ou possuído por demônios. E ele pegou, abriu a gaveta e tirou um revólver, 38, e ele queria apontar para a minha face, e ele não conseguia. Ele ia para um lado, ia para o outro. Quando ele conseguia mirar no meu rosto, ele não conseguia disparar. Eu ali em oração. E os gritos dele eram muito altos. A minha sogra e minha cunhada tinham na frente do escritório dele uma loja de tecidos e coisas assim, e o escândalo foi horrível. A minha cunhada tentou entrar para apaziguar, e ele apontou a arma para ela e xingou ela de tudo o que você possa imaginar. Não vale a pena repetir, tenho vergonha até de repetir. A coisa foi ficando numa situação, e eu falei, gente, é demônio, não pode ser ele normalmente. Eu vou te matar, eu vou te matar. E ele não conseguia. E eu fiquei quieto, eu não falei nada, eu não tinha nem como falar, só fiquei em oração. O demônio que estava, ele estava muito enraivecido, muito furioso. E nós não sabíamos nem sequer, acho que até hoje eu não sei os motivos. Eu sei que ele tentou tantas vezes sacar da arma e atirar em mim, que ele não conseguiu, que ele foi ficando cansado, extenuado. E teve uma hora que ele abriu a gaveta, pôs a arma dentro, e eu só de olho. Eu quieto, calmo, incrivelmente calmo, esperando o que fosse acontecer. Pensei comigo, bom, se ele me matar, vou ver Jesus rapidinho. Mas esse demônio aqui não manda em mim, não. E ele continuou me xingando e destratando a minha mãe, minha sogra, a minha esposa. Minha sogra e minha esposa estavam do lado de fora, orando, intercedendo. Eu já fui curado disso, mas eu quero que você entenda que isso aqui é um pouco constrangedor, é humilhante. Já aconteceu há tanto tempo, já fui curado, mas entenda que às vezes a gente engasga aqui porque foi difícil, não foi fácil. E como não está sendo fácil, nem para mim, nem para minha esposa, estar abrindo o coração aqui para vocês. Quando a coisa acalmou um pouquinho, eu disse que eu não falaria com eles, mas que eu falaria com o Sinésio, que eu não tinha nada para falar com eles. Falei bem claro, eu não falo com vocês, eu falo com o Sinésio de homem para homem, quando for só ele.
E a partir de agora, não trabalho mais com vocês. Ele continuou me xingando, eu abri a porta, peguei a Simone e falei, vamos embora. Saímos do escritório, todos da família e da loja que serviam a Deus ali foram humilhados naquele dia. Todos, porque ele xingava os crentes de tudo. E nós fomos no carro, eu não conseguia falar nada, a Simone chorando muito, e nós chegamos ali na cruz, ele tinha um escritório ali no AU, no bairro do AU, perto do Museu do Olho ali. E quando nós chegamos na cruz do Pilarzinho, eu falei para a Simone, olha, Simone, você tem um prazo de até nós chegarmos em casa para você decidir se você fica comigo ou se você fica do lado do seu pai. Se você resolver ficar lá do lado do seu pai, eu entendo, eu aceito. Só tem uma coisa, fazemos separação, divórcio, mas você nunca mais vai me ver na frente. Você tem até em casa para responder. E ela falou assim, eu não preciso de ir até em casa para responder, eu fico com você. Você é meu marido. E nós começamos a chorar. Nós estávamos no sinaleiro. E começamos a cantar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Você conhece esse hino? E nós fomos cantando até chegarmos em casa. Chegamos em casa, nós não tínhamos celular, não existia celular na época, o telefone tocando sem parar. Eu puxei o fio da tomada e nós nos ajoelhamos no quarto, choramos muito, sem entender o que estava acontecendo. Oramos pela vida dele, orei pela minha sogra, pela minha cunhada, e ficamos ali. Quando eu liguei de novo o telefone na tomada, minha sogra ligou, apavorada. Meu cunhado, que sabia de tudo que ia acontecer, ligou também, como se não soubesse de nada. Enfim. E minha sogra falou assim, olha, o Sinésio quer ir até a sua casa. E ele quer ir de joelhos, pedir perdão para você, para que você volte a trabalhar. Ele falou, olha, eu não quero recebê-lo hoje aqui. Não quero, não tenho condições de receber ninguém. Mas ele pode falar para ele que ele já está perdoado. Só que eu não vou voltar a trabalhar com ele. Agora, fala uma coisa bem séria para ele. Domingo eu vou almoçar na casa dele. E ele que trate de me receber muito bem. Aí desliguei o telefone. E no domingo eu fui. Foi difícil. Foi difícil para o meu sogro. Ele me chamou na sala, quis conversar. Falei, olha, vamos parar por aqui. Já deu tudo que tinha que dar errado, já deu. Mas me perdoe. Eu falei, não, você está perdoado. Mas eu não quero mais. Eu tenho esse direito. E deixa eu falar uma coisa para você. Mas você depende de mim para viver. Eu falei, vou repetir, não dependo de você. Eu dependo de Deus. Deus é o meu refúgio. Isso era, acho que outubro. Passei o mês de novembro, quando o dinheiro estava acabando. Nós fomos no supermercado, acho que é Extra lá, da Kennedy. Era um supermercado que tinha na época, gente. E eu falei, Deus, os últimos, eu não sei o que, se era cruzeiros, cruzados, foi na época depois do Collor, teve mudanças, corte de zero. Eu não sei como era o nome da moeda, mas eram as últimas 100 unidades monetárias que eu tinha, e nós fizemos as compras, chegamos em casa, dobramos os joelhos e eu falei, Senhor, acabou o dinheiro, eu não tenho mais dinheiro para pagar condomínio, telefone, para pôr comida dentro de casa, e eu dependo do Senhor, eu não dependo daqueles lá. Não dependo de Satanás, e nem do meu sogro. Passou 2 dias, tocou o telefone com 2 propostas de emprego, e no dia 20 de dezembro, você já viu alguém ser contratado no dia 20 de dezembro? 20 de dezembro é dia de fazer festa, né? Eu fui contratado, ganhei cesta de Natal. Olha que bênção. E fui tocar minha vida para frente. Foi muito legal ver a mão de Deus ali restaurando. O tempo foi passando.
E um tempo depois a minha esposa teve uma trombose muito séria, que veio desde do lado da bexiga até o tornozelo. O médico falou assim para mim: você acredita em alguma coisa? Eu falei: acredito em Deus. Então ore, porque ela está cheia de coágulos. Se um deles se deslocar, é um AVC ou é uma parada cardíaca e não tem o que fazer. A única medicação que existe é nos Estados Unidos, leva 6 meses, não dá tempo e custa muito caro. Então você ore. E eu comecei a orar, a igreja começou a orar, e Deus sustentou a vida dela. Foi uma das coisas que Deus usou para mexer também um pouco com a vida do meu sogro, com a vida da minha sogra, com os meus pais, com o meu irmão, com a minha família. E foi um período muito estranho. Eu já tinha uma chamada para o ministério e eu corria, eu não queria ser pastor. E eu fiquei desempregado. Fiquei desempregado. E eu comecei a comprar e vender automóveis e comecei a prosperar, comecei a ficar famoso no bairro. E alguém da minha família fez de tudo, pouco por ciúme, para que isso desse errado. Lá voltei para estaca zero de novo. Aí fui convidado por alguém da igreja para vender enciclopédia Barça. Eu falei: bom, ganha bem? Ganha, cara, você tem um potencial, você é um líder nato, eu preciso de gente como você e tal. Eu falei: tá, como é que é? Não, tem que viajar um pouquinho. Minha primeira viagem, 52 dias. Para onde? Para o Nordeste, porta a porta, e porta de escola. Eu desenvolvi um método para entrar nas escolas e fui muito bem sucedido, e eu comecei a ganhar muito bem. Eu era novatinho e batia os mais velhos lá, os emblemas de diamante lá, comiam na minha mão, e Deus me abençoou muito. E a Simone doente em casa, com a trombose, aquela luta, e eu me dediquei no trabalho, falei: preciso sustentar a minha casa. A Simone trabalhava num escritório. O dono desse escritório um dia veio com propostas indecentes e ela saiu desse escritório e eu tinha que sustentar tudo lá. E olha, irmãos, teve um mês lá que eu ganhei aproximadamente 5 a 6 mil dólares. Na época era muito dinheiro. Ganhava muitos prêmios de venda, então dava para a gente viver muito bem. E eu, por prosperar, fui convidado a ser gerente comercial lá em São Paulo. E o meu diretor falou assim: olha, você vai ser gerente até o dia tal, e no dia tal nós vamos ter uma reunião no Maxud Plaza, naquele hotel, na época era o top, e lá você vai virar diretor. E eu fui, né? Fui ver outro ser colocado no meu lugar. Eu falei: ah, meu Deus do céu, só que me faltava. Para resumir a história, que já estamos um tempo bem avançado, nós voltamos e a nossa vida deu uma reviravolta, e a Simone voltou a trabalhar em um outro escritório, começou a ganhar bem, começamos a competir. Perdi o sacerdócio da casa. Ela, por ganhar mais do que eu, achava que tinha que tomar as decisões. Nosso casamento foi degringolando e teve um momento que nós perdemos todas as coisas que nós tínhamos. Apartamento, eu tinha recebido de herança meia cobertura, foi embora. Carro zero, foi embora. Uma parte para cuidar da saúde da Simone, e a outra parte para socorrer quem? Meu sogro e a minha sogra. Sustentamos eles por muito tempo. E um dia eu peguei, abri, tirei um extrato da conta, falei: bom, tem 80 mil, não sei o que lá, que era. Na época, falei: dá para comprar um bom sobrado, né? Tinha 1.200, não sei o que lá. Eu quase infartei. Minha esposa ruim, ela estava com uma hipofisite nessa época. E outra reviravolta. Fui morar na casa do meu sogro e chegou um dia que não deu mais, saímos, fomos pagar aluguel, fomos morar em outro lugar. Nossa vida deu uma virada muito grande e nós já éramos membros aqui da Alameda. O pastor Sebastião nos ajudou bastante. Eu vou encurtar uma parte da história, porque a parte mais bonita dessa história eu vou falar agora.
O que aconteceu? Quando a minha sogra faleceu, o meu sogro desenvolveu um Alzheimer. E ele foi perdendo a conexão. E um dia nós tivemos que interná-lo numa casa de repouso, e lá ele bateu a cabeça e formou coágulos, e foi às pressas para o hospital, tomografia, cirurgia. A cirurgia teve êxito, porém ele pegou uma pneumonia, ficou internado, foram mais de 120 dias, a igreja aqui nos acompanhando em oração, e eu ia quase todos os dias ficar com ele, e cada vez que eu estava dentro do hospital, ele pegava no meu braço, assim, com uma força descomunal para quem estava naquele estado, com traqueostomia, né, não podia falar, não reconhecia direito as pessoas, era violento com as enfermeiras que iam dar banho nele. Um dia ele deu um soco no rosto de uma enfermeira. E ele pegava com violência no meu braço e dizia: solta, solta. Eu já tinha visto ele endemoniado outra vez, e foi difícil, porque eu não sabia nada de libertação. E eu vim aqui numa terça-feira, na oração, e eu fui para o hospital. E eu cheguei lá, pá, pegou no meu braço. Eu falei: epa! Olhei bem para ele e falei assim: esse olhar eu conheço, te peguei. Você está aí há muito tempo. Hoje é o dia que você vai sair daí. Falei para minha cunhada: começa a orar. E começamos a orar. Pedi: Espírito Santo, me revela. Me revela o que está por trás desse homem. Porque aqui tem demônios e hoje eles vão ter que sair. Naquele quarto não pegava internet. Era o único quarto do INC que não pegava internet. Eu abri meu tablet, falei: em nome de Jesus, vai tocar um louvor, vai vir um Wi-Fi, não sei de onde, mas não pode deixar de ter um louvor nesse quarto. Primeira coisa que eu vi, 30 minutos de louvor, cliquei, entrou na hora, meus irmãos. Não me pergunta como é que é isso, não sei. E começamos a orar, e o Espírito Santo começou a falar, e um momento eu falei assim: espírito maligno que trouxe demência, trouxe Alzheimer, você vai sair daqui agora em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo falou assim: quebre maldições da vida dele. Peça para ele liberar perdão. Quando eu orei para o espírito maligno sair, que trouxe o Alzheimer para ele, ele começou a interagir comigo. Ele só não falava. Tudo que eu perguntava, ele respondia: Sinésio, você está entendendo? Aperta a minha mão. Ele apertava. Você está entendendo? Piscou. Eu falei: olha, um dia você aceitou a Cristo lá no passado. Você nunca levou a sério. O que aconteceu antes desse dia foi que nós tentamos levar ele para casa, e conforme a ambulância chegava em casa, ele foi passando mal, dificuldade respiratória, e nós percebemos que era uma batalha espiritual. E esse dia que eu comecei a fazer a libertação dele foi depois desse episódio. É importante eu falar isso porque a gente acaba se perdendo na história. Para resumir a conversa já com o assunto da libertação, ficamos um bom tempo. A minha cunhada não tem a menor experiência nisso. Ela só orava e pedia ajuda de Deus. E eu fui libertando. Tudo que o Espírito Santo mandou fazer, eu fiz. Gente, foi tremendo. Entrou uma enfermeira no quarto. Ela não conseguia sair do quarto. E enquanto nós estávamos na libertação, a fisioterapeuta veio e ela bateu assim, parece que numa porta de vidro, olhou para mim assim, deu tchau, deu meia volta e se mandou, foi embora. Aí quando eu terminei, minha cunhada foi embora, a enfermeira falou assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. De que igreja? Batista. Eu estou desviada. Ora por mim, porque eu não consigo sair daqui. Ah, entendi. Mais uma libertação. Eu falei: Deus, mas eu estou sozinha agora. Se cair aqui vai dar um banzé. Senhor, liberta ela, ajuda ela e tal. E ela saiu, e a notícia correu dentro do hospital. E eu sentei exausto e comecei a ler a Bíblia. E o meu sogro, nos dias que ele estava bem, ele tinha o hábito de dobrar uma perna sobre a outra. E quando eu olhei para a cama, ele estava com a perna dobrada, relaxado, olhou para mim com um sorriso enorme e fez assim. Ele tinha perdido todos os dentes, tivemos que arrancar por uma infecção. E cada vez que eu me aproximava, ele pegava a minha mão com carinho e queria pôr na boca. Eu falei: gente, eu acho que voltou ao Alzheimer, né? Não é possível. Você ri que não é com você. E quando os filhos chegaram à noite, nós
Liberamos perdão, quebramos as maldições que ele tinha colocado sobre a família, sobre a esposa, sobre os filhos. Os filhos liberaram perdão para ele, foi um dia maravilhoso. E quando a Simone entrou no quarto, ele pegou a mão dela e pôs na boca e beijou. Ele queria beijar a minha mão. O homem que estendeu a mão para me dar um tiro, agora estendia a mão para pegar a minha, para dar um beijo. Esse é o poder de Deus. Isso é o que Deus pode fazer e faz. Uns 2, 3 dias depois, levamos ele para casa de novo. Não deu mais manifestação espiritual nenhuma. Ele confessou a Jesus. Mas nessa segunda tentativa, a diabetes dele disparou. Voltamos para o hospital e o médico nos informou: olha, o rim está parando e ele tem pouco tempo de vida. E oramos, entregamos ele para o Senhor Jesus. E na manhã seguinte ele faleceu. Naquela madrugada, a minha cunhada sonhou que os céus estavam se abrindo e ele estava entrando. Eu não sei como é que foi a sua vida até hoje. Eu não sei qual é a sua história, eu sei a minha. Eu estou tentando contar de uma maneira divertida, para não ficar tão pesado. Porque isso é pesado para mim, para minha esposa. Nós já estamos curados disso tudo, porque o que Jesus fez ali naquele hospital, mesmo eu não tendo tanta experiência como o pastor Sebastião, como outros pastores que trabalham, os irmãos e irmãs que trabalham no ministério aqui de libertação, mesmo eu não tendo toda essa cancha, porém, Deus me deu uma coisa: ousadia e coragem para enfrentar, porque outro recuaria. Eu nunca recuei, eu sempre fui adiante. Quando o meu casamento foi ameaçado, eu não recuei, eu me posicionei. Quando as trevas pairaram dentro da minha família, eu me posicionei. Eu paguei um preço. Me custou caro emocionalmente, me custou caro financeiramente e me custou caro espiritualmente. Mas eu creio que Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu abro a palavra em Romanos 5, diz para a gente nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz experiência, a experiência perseverança, e perseverança produz esperança. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê no poder do nome de Jesus? Você crê que aquilo que foi feito lá na cruz continua vivo, forte e eficaz? Se você não crê, eu creio. Eu e a minha casa somos testemunha disso. Você acha que é fácil liberar perdão para quem mete um 38 na sua cara? Não é. Meu pai faleceu vítima de um acidente, de um atropelamento. Você acha que é fácil liberar perdão para quem cometeu tal atrocidade? O que é que eu vou fazer? Ninguém sai de casa dizendo: olha, eu vou atropelar alguém. Pelo menos que eu saiba. Só se for desequilibrado mental. Você acha que é fácil perder os seus bens, quase perder a sua esposa? Ai, que legal a vida do pastor. Pois é, e se fosse você, o que você teria feito? Qual teria sido o seu posicionamento? Não sou super-herói, não sou santo, eu sou um cara normal, pecador como você, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E se o diabo queria e quer até hoje atentar contra a minha vida, eu quero dizer para você que eu fui separado desde o ventre da minha mãe. As profecias que foram feitas a meu respeito, elas estão se cumprindo até hoje. Tem uma menina muito querida aqui no meio de nós, que foi, uns dias atrás, uma seta inflamada de Satanás veio sobre a minha saúde. Eu fui parar no hospital com um diagnóstico errado, ela está lá atrás. Esqueci seu nome, filha, me perdoe.
Mas eu fui internado com um diagnóstico errado, tratamento errado, medicação errada, e eu saí pior do que quando entrei. Mas Deus me sustentou. Cada vez que eu pego alguém possuído por demônios, a primeira coisa que eu ouço é: eu odeio você. Eu falei: grande coisa, quanto uma novidade, mané. Agora não pense que esse privilégio é só meu. Ele odeia você também. Odeia você também. Satanás nos odeia porque ele não tem perdão, mas nós temos. O fim dele já está decretado, um lago de enxofre. Vocês não pensem que Satanás vai ficar reinando sobre os outros no inferno. Ele também vai sofrer lá no inferno, junto com aqueles que rejeitaram a Cristo, que não entenderam tamanha grandeza do amor de Deus. Deixa eu mostrar aqui a coisinha que eu preparei aqui. Vamos ver. Olha, essa aqui é a foto do meu sogro nos dias normais, que ele estava melhorzinho. Olha esse olhar enferruscado do que é. Você já tem ideia. Era dali para pior. Mas o dia que ele foi liberto, ele ficou assim, ó. Esse foi o dia da graça para a minha família, para os meus familiares e para os meus descendentes. A maldição foi quebrada. Todo laço foi desfeito, toda armadilha foi desarticulada. Eu fui alcançado pela graça, minha família foi, meus familiares foram, alguns ainda não se atentaram para isso, não conhecem a graça maravilhosa do Senhor. Olha que legal, quando um espírito maligno se apossava de Saul, Davi tocava a harpa para ele se acalmar. Apesar de ter sido fiel ao rei e sogro, Davi foi invejado e perseguido por ele. Saul tentou matar Davi várias vezes, e Davi poupou a vida de Saul por 2 vezes. Em cada aniversário, Natal e passagem de ano, o meu sogro pedia para a gente cantar: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Esse cântico foi profético para a vida dele. Ele nem sabia disso, mas já era o Espírito Santo lá atrás. Porque no final da vida, mesmo com Alzheimer, o Senhor o salvou. O Senhor o restaurou e pode restaurar você que está aqui em perfeita saúde. Eu sempre fui leal ao meu sogro, mas fui ameaçado por ele e eu tive o privilégio de ser o instrumento de salvação e libertação dele. Querido, querida, qual é a sua história? Nós vamos fechar aqui. Qual a solução para a sua história? Qual vai ser o preço a ser pago? Agora, principal de tudo, qual a sua decisão? Se você acha que não tinha solução, eu quero dizer para você que tem. Se você acha que é difícil perdoar, eu vou dizer: olha, é mais fácil do que se pensa. O diabo sempre quer dizer: olha, você vai se humilhar, vai pedir, vai perdoar. Olha, você viver amargurado com alguém é tomar veneno para que essa pessoa morra, mas quem morre é você. Quem fica doente é você. E eu perdoei meu sogro lá atrás, e durante todo esse período, até a libertação dele, nós construímos uma história. Porque, segundo um capanga que ele tinha na época, depois daquele episódio, ele ficou com medo de mim. Não é medo da minha pessoa. O que estava nele tinha medo do que estava em mim. Então, se a sua família está em trevas, se está em dissolução,
se familiares ameaçaram você, ameaçaram o seu núcleo familiar, se você está sendo bombardeado pelas trevas, se você precisa liberar perdão, se você precisa de um posicionamento espiritual mais contundente para ser um soldado de Cristo, para enfrentar os dias maus, as tribulações, para você depois poder ser vitorioso e se gloriar nessas tribulações e sair mais forte delas. Se você acha que a resposta é Jesus Cristo, você acertou. Jesus é a solução. E se você quer isso para a sua vida, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Vou chamar os pastores aqui à frente. Só Deus sabe por que eu tive que dar esse testemunho desse jeito hoje. Mas eu tenho certeza que foi uma palavra apenas, ou uma situação, um exemplo só, que o Espírito Santo está usando para mexer com a sua vida. Então não perca tempo, querido. Você precisa de um posicionamento e ele começa agora. Você sozinho não tem forças para ser sustentado no meio da luta, no meio da aflição, no meio da ameaça. Mas eu digo para você, Jesus nos sustenta. O Espírito Santo nos conforta, nos dá força, nos dá entendimento. Se você tem dúvidas de que você pode ser liberto, é só lembrar que ele foi liberto no meio de um Alzheimer. Você conhece alguém que teve Alzheimer, que não consegue mais reconhecer os familiares, voltar a se reconectar, voltar a interagir, ser salvo, liberto, ficar feliz, no dia seguinte voltou ao Alzheimer, mas a alma dele já estava selada com o Espírito Santo da promessa. Quem conheceu aquele homem baixinho, gordinho, arrogante, soberbo, raivoso, maldizente, nós o amávamos, mas ele era assim. Eu quero dizer para você que as lembranças ruins ficaram no esquecimento, mas o dia da graça vai estar sempre vivo dos nossos corações. E sabe o que eu quero dizer para você que tem dúvidas? Hoje é o dia da graça para a sua vida. Você está em dúvida? Na dúvida, venha. A graça está aqui. Os céus hoje se abrem para a graça, maravilhosa graça, imerecida graça de Deus alcançar a sua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, o teu nome, Jesus, é um nome sobre todo nome, um nome que tem poder para vencer a demência, vencer as maldições, para quebrar as armadilhas de Satanás. O teu nome é um nome poderoso. Jesus, nós nos rendemos à tua soberania, à tua majestade, à tua glória. Nós nos rendemos, Deus, ao teu infinito amor, e nós queremos pedir, Senhor, que hoje seja o dia da graça, da maravilhosa graça para os teus filhos que aqui estão. Vai liberando agora perdão. Vai liberando perdão, Senhor, a mágoas guardadas no passado, a mágoas que assolam a mente e o coração, a raiz de amargura que precisa ser cortada agora, no poderoso nome de Jesus. E os teus filhos vêm aqui dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, a misericórdia que o Senhor teve com Davi, a proteção e o cuidado que o Senhor teve com o teu servo, estabeleça isso agora na vida desses que aqui estão, confiando e buscando uma resposta, uma solução, por mais difícil que seja a situação. Então, Senhor, abre os céus sobre a tua igreja, derrama da tua graça, derrama da tua maravilhosa graça, derrama do teu amor, derrama perdão. Senhor, começa a dar um novo posicionamento para os teus servos aqui. Começa, Senhor, a ministrar a cada um. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a amargura, o Senhor conhece as desilusões, as ameaças do inferno. Mas toda ameaça do inferno hoje vai ser encerrada em nome de Jesus.
Todo laço do passarinheiro está sendo quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. E Ele está aqui, e Ele reina, e Ele opera nos dias de hoje com poder, com glória e majestade. E Ele está aqui trazendo cura, libertação, salvação. Todo espírito maligno que veio aqui assolando as mentes e corações, vocês agora vão sair em nome de Jesus. Toda a legalidade que foi dada está sendo retirada. E nós declaramos liberdade aos teus filhos, liberdade a essas mentes, liberdade para as emoções. Vem, Espírito Santo, vem com fogo, Senhor, e vem restaurando a vida dos teus servos, Pai. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.